olá, ouvintes do meu coração! Aqui é Luciene Soares, no nosso podcast Caçador de Mim. Estou eu aqui conversando com vocês depois de um breve intervalo que fizemos. Eu e André. Dá um oi aí, André. Oi, Lu. Oi, ouvinte. Ah, vocês acharam que estávamos o quê, hein? Fugidos do Brasil, desistentes desse podcast. Que nada, gente. Foi só um breve intervalo. E, Lu, eu tô olhando aqui, o episódio de hoje é 17. Caramba, a gente tá indo pro 20, hein? Então, assim, mesmo falhando um pouquinho, a gente tá firme e forte, produtivos, hein? Com certeza, André. Eu acho que são muitas histórias inspiradoras que nós temos, muitos exemplos nesse mundão de Deus. E a gente vai garimpando, né, aqui e ali. E toda semana a gente se depara com alguém que tem uma história magnífica para os nossos ouvintes curtirem, né, e se inspirarem. E hoje, realmente, no episódio 17 de hoje, eu vou falar sobre Dorina Nowil, né? Dorina Gouveia Nowil. Alguém conhece? Já ouviu falar? Olha, Lu, você disse que faria de uma tal Dorina. Eu falei, gente, quem é essa? Mesmo pesquisando aí na internet, o famoso Google, a gente não chega assim muito facilmente a essa história. E eu acho que tá aí, então, o meu grande interesse em estar te acompanhando aqui nesse podcast hoje. Eu tenho certeza que vai ser o enorme interesse do nosso ouvinte também. Exatamente. Pessoal que não conhece os episódios anteriores, olhem lá, acessem lá o podcast Caçador de Mim. Eu falando sobre mulheres incríveis e o André falando sobre os homens, também com histórias de superação maravilhosas. Então, escutem lá os nossos podcasts e curtam lá. Viu, ouvinte? Para facilitar, os episódios pares são os meus, tá? Eu que conduzo aqui, mas sempre juntinhos, né, Lu? Sempre juntinhos. E os episódios ímpares, por exemplo, esse de número 17, é com a Lu trazendo aí as mulheres. Muito bem. Lu, quem é a Dorina? O que ela fez e como ela poderia nos inspirar, hein? Então vamos lá, gente. Então a Dorina Nowil nasceu em São Paulo em 28 de maio, olha lá, geminiana que nem eu. Opa! O signo de mulher forte. 28 de maio de 1919. Então pensa, gente, mais de 100 anos atrás. Sim, olha aí. Então pensem como que era naquela época, gente. Se atualmente, né, 100 anos depois, hoje a gente tem muito que superar. Imagine em 1919, quando ela nasceu. Enfim, de 1927 a 1935, a Dorina fez o primário e o ginásio normalmente, num externato, Elvira Brandão, estudou tranquilamente. No ano seguinte, em 1936, quando ela estava com 17 anos, ela começou a perder a visão, mesmo com procurando médico, mas naquela época a oftalmologia estava ainda, né, muito atrás do que existe hoje em termos de tecnologia, e ela acabou perdendo a visão e ficou cega. Ô Lu, uma perguntinha inicial aqui, eu acho que é a mesma curiosidade dos nossos ouvintes. A Dorina, ela é nascida, né? Nasceu em São Paulo, e nesse período aqui de colégio, tudo, ainda em São Paulo também, sim. Possivelmente, né? Uhum, então ainda tá. Em São Paulo. Ok. Ainda em São Paulo. É que eu tô lembrando de alguns biografados nossos que rapidinho saíram das suas cidades de origem, né? Então ficou essa curiosidade minha. Okay. Ela continua ali. Então, mesmo com as limitações do ensino da época, né? Então, na época não havia braille, assim, não havia esses os audiobooks que a gente tem hoje, né? Não existia nada disso. Não existia sala de inclusão. Então, ela teve que cursar o curso regular. Ela teve que brigar para continuar estudando. E ela foi a primeira estudante cega a frequentar um curso regular. E conseguiu a integração de outra menina também cega no curso regular da mesma escola. Então, ela abriu a porta mesmo, né, para as outras seguirem. Quase como o nosso episódio anterior, lembra da Maria Quitéria? Ela também foi a primeira soldada, e depois que ela entrou, várias outras vieram, né, em sequência, porque tinham a mesma vontade, mas às vezes faltava a bravura.
Tá aí a importância, às vezes, da gente oportunidade. escolher, né, Lu, os nossos biografados e biografados pela forma como eles foram precursores. Porque o precursor é aquele que é tomado de uma grande quantidade de coragem, afinal de contas ele vai ser o primeiro ou a primeira naquilo, mas ao mesmo tempo ele abre oportunidades para quem vem depois. Exatamente. Às vezes surgiu para ele a oportunidade no momento certo, né, da vida, foi com determinada pessoa. Então, durante o período escolar, a Dorina decidiu se mobilizar para diminuir as dificuldades que as pessoas com cegueira e baixa visão enfrentavam para estudar e principalmente depois para se inserir no mercado de trabalho. Então, era bem complicado, ainda é até hoje. Né? Ainda hoje, você vê, precisa de cota, precisa de programas fortes, né, de inclusão nas empresas, nas instituições públicas, sim. Então, ela se formou como educadora, né, como professora, e ela começou a desenvolver um método de educação de crianças cegas. Projeto que teve aprovação do Departamento de Educação do Estado de São Paulo, na época, e abriu caminho para a implantação do primeiro curso de especialização de educação de cegos na América Latina. Olha só. Olha só! Então, percebendo a carência no Brasil de livros em braille, né, que é o sistema de escrita, de leitura para cegos, hoje em dia a gente vê em elevadores, né, muitos elevadores, ouvintes, se você já pegou, tem aquelas bolinhas ali, né? Então, aquilo ali é um braille, né, para cegos. Outro dia, Lu, estava vendo nos aplicativos, né, e motoristas, carros de aplicativos de transporte passageiro, também tem, né, as plaquinhas, táxi também tinha, né, aquelas plaquinhas identificando... né, exatamente o que está ali no carro, enfim. Estamos em Curitiba, né, Lu? E aqui nós temos aqui um trabalho, por exemplo, de urbanismo voltado aos cegos, né, nas calçadas, enfim. Mas tanta coisa ainda, né, para acontecer. Nossa, exatamente. É um início. Parece que às vezes as coisas começam e param, né? Porque você vê que algumas calçadas tem, mas acho que 90% não tem, né? Uhum. Então precisa dar continuidade a esse trabalho mesmo de identificação e facilitação, né, para as pessoas que têm algumas necessidades especiais. Então, ela criou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que iniciou suas atividades em 11 de março de 1946. Nesse mesmo ano, ela foi para os Estados Unidos se especializar em educação para cegos. Então, ela conseguiu uma bolsa para estudar lá. Então, a especialização foi feita pelo curso Teachers College, da Universidade da Colômbia. E esse contato com fundações localizadas lá nos Estados Unidos possibilitou muita troca de experiência e deu a ela a possibilidade de conseguir apoio para trazer a produção em braille para o Brasil. Então, ela participou com a diretora, numa reunião com a diretora do Kellogg's Foundation. Kellogg's é uma marca de cereal fortíssima, né? A Kellogg's tem aqui também. Ah, é isso? É a fundação da própria empresa? Daquela empresa de cereal? Olha que interessante, a iniciativa privada é interessada nisso, hein? Onde expôs o problema da falta de livros em braille para cegos brasileiros e a necessidade de se conseguir uma imprensa braille para a fundação que havia criado no Brasil. E ela recebeu, em 1948, da Kellogg Foundation e da American Foundation of Overseas Blind, uma imprensa em braille completinha para dar início ao seu projeto mais conhecido, que foi a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, né? Que hoje se chama Fundação Dorina Noel. Levando o nome dela. Com certeza, mais que merecido. Sim. Então, essa viagem, né, para os Estados Unidos rendeu o apoio que ela precisava para a criação da sua sonhada fundação, além de proporcionar também uma parceria na vida pessoal. Olha, o amor está no ar também. Está no ar. Então, Dorina se casou com Edward Hubert Alexander. Ele era brasileiro, gente, carioca, tá? Mas com esse nome ele era carioca? Poxa! Importador de eletrodomésticos. Então, se conheceram lá e viveram felizes para sempre. Eles tiveram 5 filhos e 12 netos. E hoje a Dorina é falecida, mas eles têm fotos, se vocês procurarem no Google, deles comemorando as bodas de ouro deles lá. Então, realmente foi um casal que viveu super bem. Em 53, Dorina conseguiu o direito à educação inclusiva das pessoas cegas, né, para que fosse garantida por lei no estado de São Paulo,
né, o decreto 2287 de 1953. Ô Lu, nesse ponto eu preciso fazer um parênteses, quer dizer, eu não, você que vai fazer esse parênteses, tá bom? Porque, alô ouvinte, para você localizar esse podcast no tempo e no espaço, estamos falando aqui, né, Lu, em outubro de 2021, onde debate sobre educação inclusiva está aí acontecendo. Então, Lu, na tua opinião como educadora, como coordenadora, né? Enfim, como é que funciona essa questão da inclusão? Não é como é que funciona, acho que eu me expressei erroneamente, mas qual é as condições para que a inclusão aconteça de uma forma extremamente proveitosa para aquele que está sendo incluído e, ao mesmo tempo, né, dentro dos propósitos, dos cronogramas e currículos da turma daqueles que já estão lá. Ou seja, diga lá. Olha, André, é um assunto extremamente polêmico, principalmente para nós professores que estamos em sala de aula. Eu, como estou num curso técnico, eu tenho poucos alunos de inclusão mesmo, porque como é um curso que você tem que assinar laudos quando você se forma, existe uma limitação ali. Mas eu tenho amigas que trabalham na rede de educação básica, ensino regular, que é complicado, é muito complicado. Não é ser contra a inclusão, mas é a forma como ela é feita. Então, professoras que não têm curso, não têm formação, tendo que atender alunos com necessidades diferentes do habitual. Então, por lei, existe uma redução no número de alunos, deveria existir, pelo menos, uma redução no número de alunos a cada aluno de inclusão que você tem. Muitas vezes isso não é cumprido. Até para que você, o educador, faça ideia, tenha condições de dar toda aquela assistência, atenção e a interação e o aprendizado das outras crianças acontecendo junto com esse aluno inclusivo lá, né? Isso. E cada aluno desses, a maioria dos casos, deve ter um tutor junto com ele na sala de aula, traduzindo, explicando ali para o aluno. Ótimo, Lu. O que muitas vezes também, às vezes, não acontece. Então, é a maneira como você faz, sabe? Não adianta você fazer uma lei de inclusão se você não dá condições para esse aluno. Porque você está com uma turma de 30 alunos ali em sala de aula. Você tem que atender a todos. A gente, na rede pública, então, ensino fundamental 2 e ensino médio, você não tem um auxiliar de turma, né? Então, às vezes, é muito complicado para você se um aluno desses apresenta alguma reação, alguma atitude, tire a concentração dos seus outros alunos. Então, tem que haver uma maneira de você dar condições a esses alunos de inclusão se desenvolverem ao máximo. Então, eles têm o direito de desenvolver o potencial deles ao máximo. Mas, para isso, eles precisam de atividades específicas, seja de fonoaudiólogo, de psicólogo, de fisioterapeuta, qualquer especialidade. Ele tem que ter direito a isso. Então, no colégio, deveria existir a contratação desses profissionais para atender, tá, num momento específico, esses alunos, porque eles precisam desse atendimento. Então, uma sala de aula para atender isso e um momento em comunhão com os outros alunos, porque eu acho que a convivência é importantíssima também. A socialização, né, desses alunos com os demais. Então, tem que ser feito da maneira correta, isso, de inclusão. Ok, Lu. Então é isso, exatamente. Não, senão eu vou ficar aqui. Ouvinte, eu tô sinalizando aqui para ela. Tá tentando fazer o paral. Ninguém mandou fazer essa pergunta polêmica para mim. Né? Então, quase que eu sabotei aqui o podcast da Lu. Mas ouvinte, então vamos retornar aqui à Dorina. Não, só fazendo um fechamento, então, Lu, é exatamente isso. Quer dizer, não somos, ninguém é contra a inclusão, por favor. Mas há aqui, né, um posicionamento de que para a inclusão realmente seja inclusiva, né, tanto para os dois lados, para os 3 lados que estão na sala de aula, que é o professor, o aluno e aquele que está sendo incluído, há de se ter
estrutura, investimento, como tudo, né, Lu? Como tudo. Exatamente. E, infelizmente, isso não acontece em grande parte das vezes e não torna a É um experiência investimento proveitosa. em educação, né? É um investimento em educação que deveria ser prioridade, né, no país e, infelizmente, não é. Ótimo. E a Dorina aprontou mais o que, Lu? Então, por ter ficado cega em uma época em que a oftalmologia não contava com tantos recursos, Dorina levou consigo o desejo de que, se fosse possível, prevenir a perda da visão. Então, com os esforços dela, ela reuniu no Conselho Mundial para o Bem-Estar do Cego, tá? Órgão do qual se tornou presidente, né? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Associação Pan-Americana da Saúde. Então, ela conseguiu interligar o problema da cegueira com a oftalmologia. Então, na fundação dela, inclusive, tem o atendimento oftalmológico, né, com especialistas lá, que vão verificar o problema. E essa parte de oftalmologia é super importante, porque às vezes existem doenças silenciosas. Por exemplo, meu pai, já vou dar um exemplo aqui, meu pai, acho que ele já estava com o quê? Com seus 30, acho que mais de 40 anos, 40, 50 anos, é que ele foi num oftalmologista que pela primeira vez mediu a pressão do olho dele. E naquele momento a oftalmologista ficou assustada, falou assim, nossa, a sua pressão do olho é enorme. Ninguém tinha medido antes, ele não. O meu oftalmologista anterior nunca mediu a pressão do olho. E quando ele foi ver, ele já estava com glaucoma. Caramba, né? Lu, olha que aí, é a que pressão, perigo. exatamente, que é a perda, você vai perdendo a visão periférica do olho e pode levar à cegueira. Então, é uma doença hereditária e ele teve que fazer cirurgia, ele tem dreno no olho, mas graças a Deus está sob controle, tem colírios, né? Tem um tratamento que é para sempre. E como é hereditário, eu também peguei. Eu também tenho a pressão, eu não desenvolvi o glaucoma, mas eu tenho a pressão do olho, está sempre ali no limite. Então, eu também tenho que usar um colírio. Então, é uma doença silenciosa e que pode chegar à cegueira, se não for detectada e tratada com uso contínuo de colírios. Entendi. Daí a importância e a visão muito interessante da Dorina de que, olha, tudo bem, a gente está aqui oportunizando os cegos. Mas vamos fazer o seguinte, também vamos fazer um trabalho de prevenção. Prevenção, Ótimo. exatamente, prevenção. Em 1961, o presidente Jânio Quadros convidou Dorina Noville para dirigir a campanha nacional de educação de cegos do Ministério de Educação, Cultura e Desportos, o MEC. Em sua gestão, ela conseguiu que fossem criados os serviços de educação de pessoas com cegueira em todos os estados brasileiros. A editora, na fundação, é a principal fonte de renda da fundação dela, que já criou e produziu mais de 80% dos livros do Ministério da Educação. Olha que interessante. Para deficientes visuais. Recebe encomendas especiais de cardápios de restaurantes, instruções de segurança de companhias aéreas, best-sellers. Então, tudo é feito nessa fundação. Então, o projeto começou suas atividades com a produção e distribuição de livros em braille, na época, para a população brasileira. E de lá para cá, tem vários livros adaptados, mais de 2.700 audiolivros e 900 títulos digitais. Fantástico isso. Eu fico super empolgado quando eu vejo que uma iniciativa de uma fundação, de uma associação, de uma ONG, além de, lógico, batalhar pelos recursos públicos, né, e privados, mas também busca aquilo que a gente chama de sustentabilidade econômica e financeira através da comercialização ou prestação de serviços. Foi bem isso aí que a Fundação da Dorinha fez. Em 81, Dorina Noville discursou, na ONU. Tá? Ela foi convidada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, abordando a transferência da tecnologia de países desenvolvidos para os territórios em desenvolvimento. Então, na época, a parceria com os Estados Unidos foi fundamental, né, para alavancar a fundação aqui. A educadora defendeu ainda a criação da década da pessoa com deficiência e lutou pela adoção de medidas para a inserção de cegos e pessoas com baixa visão no mercado de trabalho. Foi na Conferência de Organização Internacional do Trabalho propor exatamente essa inserção no mercado de trabalho para pessoas cegas. O governo brasileiro, daí no ano seguinte, também votaram a favor da proposta no Conselho Mundial para o Bem-Estar do Cego, para a reabilitação, treinamento e emprego de pessoas com esse tipo, né, de necessidade. A Dorina escreveu sua autobiografia em 96, que teve o título de Eu Venci Mesmo Assim,
Foi traduzida para o espanhol, Aliás, distribuída em toda a muito Europa. pertinente. Nossa, lindo título. Em 2002, ela lançou outro livro, Para Ver Além, também. Outro título pertinente. Magnífico. Exatamente. E ela morreu em 2010, na cidade de São Paulo, aos 91 anos. Longeva. Né? Longeva, exatamente. E com uma carreira brilhante, né? Ganhou totem na Galeria Tátil da Pinacoteca de São Paulo. Teve várias homenagens, né? Teve um livro póstumo que o jornalista Luiz Roberto Souza lançou, Dorina no Will, um relato da luta pela inclusão social dos cegos. Foi homenageada pela Escola de Samba, até Tom Maior, na ala Doação de Córneas. Que lindo, né? Em 2012, isso. A escola lá de São Paulo, com o enredo Paz na Terra e aos Homens de Boa Vontade. Bem legal. E em 2015, o Senado fez também outra homenagem póstuma, né, com a comenda Dorina no Will, por sua defesa. E teve sua história contada num documentário chamado Dorina, Olhar para o Mundo. Ela continua sendo um marco, né, na luta pela inclusão social e pela acessibilidade. Em 2019, que foi o centenário de nascimento dela, ela teve um doodle no Google. Gente, né? Isso é para poucos, hein? Tem um doodle lá no Google. Exatamente. Para quem... Será que alguém não sabe o que é doodle no Google? Pode sim. Ué, por que não, né? Todo mundo tem o direito de não saber exatamente aquilo que a gente sabe. Mas, ouvinte, quando você vai lá na página principal do Google... É que eu sei que tem gente que nem usa mais a página principal do Google, né? Já vai direto pelos assistentes de voz. Você sabia disso, Lu? Tem gente, mas é que... Você dá um OK Google hoje... Agora, eu dei um OK Google, meu celular já abriu aqui, gente. Então, é por isso que eu falei que, de repente... Então, tudo é aquela modificação da logomarca do Google na página principal lá. Isso você passa a setinha ali, ele já mostra, né? A homenagem do dia, que pode ser uma figura, pode ser uma data, né? Celebrar alguma coisa. Eu preciso avisar uma coisa para os nossos ouvintes. Gente, iniciou uma chuva torrencial aqui. Vocês estão ouvindo? Vamos fazer um silêncio para o ouvinte ouvir gostoso com a gente essa chuva? Vai lá, vamos lá. Vocês ouviram, gente? Será que vai dar para ouvir? Acho que sim, dá sim. Ok, e teve ainda o lançamento do livro em braille, Como Dorinha Vê o Mundo, obra apresentada a estudantes de escola municipal, com a vida de Dorinha por uma personagem criada pelo Maurício de Souza, né, que é a Dorinha, né, homenageando a Dorina no Will. Então ele fez uma personagem cega na história em quadrinho, né, homenageando ela. E para finalizar o podcast, na correria aqui, para não ficar muito extenso, o André tá me apurando aqui. São Pedro até mandou uma chuva torrencial. Antes de finalizar, eu tenho que falar que eu tenho 2 tios cegos lá, que moram numa cidadezinha bem pequenininha, lá em Muniz Freire, que eu cresci convivendo com eles, e são pessoas fantásticas, né? Meu tio Jonatas, que ficou cego após os 30 anos, também alguma doença congênita. Hoje, meu tio está com 91 anos, continua bem, casado, tem filhos maravilhosos. E a minha tia Porcina, que também ficou cega também depois. E faz tudo em casa sozinha. E são pessoas também com histórias de superação. E eu estava contando para o André que o filho dele postou que foi aniversário do meu tio esses dias, né, que está fazendo 91 anos. E esse tio cego foi levado pelo filho dele para subir o Corcovado, né? Para subir lá no... E o André também ficou pensando assim como eu. Falou assim, nossa, ele foi ver o Cristo, né? Como foi ver o Cristo, né? Ele é cego. E o meu primo contando quando ele chegou lá em cima, ele subiu contando o número de degraus. E chegou lá em cima falando, tem 380 degraus até o Cristo. Então... A cegueira, gente, a gente tem que parar de olhar para ela como se fosse uma deficiência, porque essas pessoas, eles enxergam coisas que a gente não enxerga, né? Eles veem um mundo que a gente não vê. E essa minha outra tia também, uma vez a minha mãe foi perguntar se ela queria ajuda para arrumar as camas lá, porque a gente dormia lá, na verdade é a casa da minha bisavó, é falecida já, mas moram 2 tias lá. E essas minhas tias, essa tia Porcina tem 89 anos, né? E a minha outra tia deve ter uns 93 anos, toda a família longeva aqui. E
Ela foi perguntar pra tia Porcina se queria que ajudasse a arrumar a cama. E a tia Porcina olhou pra mim e falou assim, não, porque você não sabe qual lençol combina com qual. E ela só no tato, só de pegar o lençol, ela sabia qual que era o sobre lençol e qual que era o lençol de baixo. Só pelo tato ela sabia as combinações. Então, são coisas que realmente a gente não desenvolve, são habilidades que a gente não desenvolve no nosso dia a dia e que eles desenvolvem. Então, é muito, muito incrível isso. E uma frase da Dorina, que eu achei muito pertinente para todos os nossos ouvintes, para nós também, André, que é: vencer na vida é manter-se de pé quando tudo parece estar abalado. É lutar quando tudo parece adverso. É aceitar o irrecuperável. É buscar um caminho novo com energia, confiança e fé. Uau, gente. E é exatamente isso que eu desejo para todos nós, gente. Se não tá certo por aqui, vamos tentar outro caminho, porque em algum momento vai dar certo, sim. Com certeza, gente. E ao fim desse podcast, com um delicioso barulho de chuvinha aí, está caindo uma chuva torrencial aqui, falei chuvinha, tá chovendo forte, ouvinte, eu tenho certeza que você tá ouvindo aí. A gente vai deixar esse episódio do jeito que tá, porque é o seguinte, né, a nossa grande missão aqui é levar o conteúdo e o conhecimento, né, então, e fica o charme dessa chuva, por que não, né, Lu? Lu, é aceitar o irrecuperável. Trecho da fala da Dorina. Impressionante, porque realmente não há volta, né? Não há cura. Não. Recentemente, um dos ganhadores do Oscar tratava de uma outra deficiência, que é a auditiva, onde a grande mensagem desse filme é exatamente essa: se aceitar surdo. E tirar proveito de todas as outras condições que surgem a partir dali. Não lutar contra, mas sim a partir de uma aceitação e fazer da vitória dentro das suas próprias limitações. Foi o que a Dorina fez, né? Tua última percepção? É uma dica de filme. É um filme chamado À Primeira Vista. Eu não sei se alguém já viu. É com Val Kilmer, o que já vale a pena. E ele faz o papel de um homem cego, que ele perdeu a vista ainda na infância, e ele se tornou massagista, né? Ele trabalha, acho que é um hotel, um resort, um spa, ele trabalha lá e conhece essa arquiteta vai fazer a massagem com ele, não percebe que ele é cego, mas ele faz uma massagem assim, fantástica, né? E aí começa o romance, uma história de amor e da superação dele. E às vezes como a gente quer mudar, às vezes, né? O que a gente acha que não está certo. Né? Então assistam, gente, porque vale muito a pena. É um filme muito lindo. É À Primeira Vista. Okay? Assistam lá que vale muito a pena. Isso aí, ouvinte. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa história inspiradora de hoje. Se alguém tiver mais curiosidade, entra lá, tem a fundação lá, com histórias fantásticas de pessoas que foram acolhidas e desenvolveram seu potencial graças à Fundação Dorina. Então, é uma instituição que acolhe e que prepara as pessoas com essa necessidade diferenciada para o mercado de trabalho. E muitas pessoas passaram por lá e hoje agradecem que a vida delas mudou por causa da Fundação. Então entrem lá e curtam lá a página da Fundação Dorina no Will. É isso, ouvinte. Beijos no coração e até a próxima história. Tchau, tchau, André. Tchau, gente. Tchau, ouvinte.